os detalhamentos da palestra, da oficina do PH, fique à vontade. É sempre um prazer muito grande recebê-los. É uma satisfação para a gente, pelo menos uma vez no mês, nos encontrarmos aqui. A gente tem que ter cada vez mais, fortalecer esses momentos, porque a gente, né, sai tão pouco, igual eu estou escutando a aposentada falar, sou aposentada há 2 anos, agora resolvi voltar a trabalhar. Então, assim, nós nunca podemos nos sentir sozinhos, porque nós temos uns aos outros. Então, o Angraprev é para isso, é de vocês, sinto acolhidos. A gente, acabando o inverno, a gente vai de novo voltar com a hidroginástica, então depois do café a gente vai ter uma movimentaçãozinha, tá, pessoal? E a gente observa que cada café está vindo mais aposentados. Isso é muito bom e faz com que a gente, daqui a pouco o espaço não vai dar, né? Pra gente estar se reunindo. Mas a gente sabe que aqui o local é aconchegante, é gostoso, é de vocês. A gente prepara uma reforma para o futuro, para cá, com elevador, porque precisamos de acessibilidade. Nós somos um grupo que precisa ter essa acessibilidade. Então, assim, agora eu vou explicar. Pediram pra gente fazer um grupo de WhatsApp. Já tentei 2 vezes. Quem já é mais antigo sabe. As 2 vezes que eu tentei fazer, o que acontece? Começa aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, chegou o nosso aposentado ali, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente não dá margem à conversa. Então, a gente vai voltar com o grupo dos aposentados. Ô, Ferretti, seja bem-vindo. Ele é aposentado. Ah, eu sou aposentado. É aposentado, tá, tô gente? Entrão, não, hein? Não. Bom dia, Ferretti. Bom dia, querido. Obrigada, bem-vindo. A gente vai montar o grupo do aposentado, mas só o administrador vai falar, para evitar. Quem quiser qualquer pergunta, entra no nosso privado, vocês têm privado. Não, depois entra numa guerra, porque o aumento de... Eu não quero isso, eu quero informar vocês das nossas ações, tá? Então tá rodando e a gente vai adicionando, pode ter quantas pessoas no grupo de WhatsApp? 500? Nós estamos 2.000 e pouco, não vai dar todo mundo, mas a gente vai... né, aos poucos. E a gente convidou o Ferretti para tomar um café, gente, porque ele também é aposentado. E aí, Ferretti, a gente está aqui nessa manhã, cada dia eu falei que daqui a pouco o espaço não dá mais, está ficando apertadinho. Chegou. Good morning. Olha a cesta sexy. O que é esse pato aí, minha filha? É uma cesta afrodisíaca. Ferretti, fala um bom dia aí pro pessoal, tá sendo transmitido ao vivo, a gente entrou no estado, tem pessoas de Maricá, Macaé, todo mundo adorou. Chegou a posição, que isso, minha filha? Vai fazer almoço aqui pra gente? Ela disse que é cesta sexy, eu não sei. Cesta sexy. Limoncello, tem muita coisa nessa cesta? Tem muita coisa. Essa parte eu vou cortar, essa parte eu vou deixar eu vivo, não. Ferretti, fala aí um bom dia pro pessoal. Oi, Omar. Bom dia. Muito feliz de estar aqui com colegas aposentados. Agora mesmo eu passei ali na frente da prefeitura, tava uma turma, né, antiga que não tem cota e recebe no boca do caixa, né? O Pedrinho tá lá sempre, é o primeiro a chegar. Aí eu falei, pô, é um prazer estar com vocês porque a gente comeu pão seco. Né? As dificuldades, tinha que ter muita fibra, muita vontade para trabalhar na prefeitura. As dificuldades eram grandes. A gente, claro que a gente não está nos melhores dos mundos, mas está melhorando e a tendência é melhorar cada vez mais. A gente ainda tem muitas dificuldades, né, em razão de ainda a Transpetro não reconhece o direito que a prefeitura tem na questão dos declares da Petrobras, né? Sempre a gente está entrando na justiça, a gente tem quase não, mais de 1 bilhão de receita que não vieram para o município. O ano passado nós trabalhamos muito para conseguir recuperar a receita da prefeitura, isso aconteceu, tanto é que nós avançamos em algumas políticas públicas, então estamos avançando esse ano, né? Mas novamente a Transpetro declarou 0 de receita para a prefeitura. Aí nós estamos trabalhando agora antecipadamente, que normalmente se fazia no ano em curso, nós estamos fazendo já antecipado para ver se consegue. O nosso índice esse ano está 4,7 mais ou menos,
e na verdade nós teríamos direito a 8, alguma coisa. Isso representa uma receita menor de 320 milhões de reais, né? Isso é muito dinheiro que a gente vai receber menos, né? Então, mas a gente está trabalhando, estamos entrando judicialmente novamente contra a Petrobras, tivemos êxito ano passado e estamos torcendo para ter êxito novamente. Isso tem uma diferença muito grande no tratamento com o funcionalismo, no tratamento com os aposentados. A gente sabe que muitos têm as dificuldades, principalmente quando a gente se aposenta, aumenta custo de saúde, outros custos que a gente tem aumentado, que a gente precisa ver uma forma, né? A Conceição tem trabalhado bastante, né? A Conceição cobrado bastante, como que a gente pode, principalmente na questão da saúde, ajudar. Tá? Esse trabalho é um trabalho que a gente está fazendo comum. O secretário hoje de administração é funcionário da prefeitura, eu sou também aposentado, eu sou funcionário aposentado, a grande maioria hoje são funcionários e entende realmente os problemas nosso de funcionário e sabe que nós temos que fazer uma política a longo prazo para não termos a situação que nós tivemos aí 5 anos antes, que sequer salário nós tínhamos e tem hoje que carrega esse problema, visto a questão de empréstimo, outros pontos, que carrega até hoje, né? Então a gente quer fazer uma prefeitura que ela seja autossuficiente financeiramente, principalmente na receita própria. Então, nós estamos trabalhando agora, esse ano já vai começar a questão do IPTU, nós trabalhamos com o geoprocessamento, tem muita gente que não paga imposto, pessoas de condições que poderiam pagar, nós temos muitas casas que não pagam, tem muitas casas que têm uma área grande e paga por uma área bem menor. Tem muitas casas que só pagam o terreno. Então nós estamos trabalhando para aumentar a receita. Estamos trabalhando a questão do ISS também. Estamos diminuindo o ISS para atrair serviço. Não adianta você cobrar caro, 5% por exemplo, em alguns serviços, e não ter serviço, como acontecia anteriormente no Porto de Angra, que hoje você vê que já tem navio, já tem encomenda, e nós trabalhamos com a diminuição de ISS de 5% para 2%. Ou seja, a gente está tentando, da melhor maneira possível, viabilizar financeiramente a prefeitura, para a gente poder atender melhor, não só o funcionalismo, mas principalmente as políticas públicas que a gente está desenvolvendo. Quem for hoje na maternidade, na antiga Santa Casa, que hoje é o Agamar, uma coragem muito grande do prefeito Fernando Jordão, de municipalizar a Santa Casa, né? O Ney aí está de prova, a guerra que foi, o trabalho que foi, nós passamos quase um ano aí sempre tendo muita boa vontade, mas ao mesmo tempo defendendo os interesses da prefeitura. Não caímos na politicagem, não caímos nas negociações que muitas vezes se faziam e não se cobrava. Fomos duros e efetivos e conseguimos fazer com que nós temos agora uma Santa Casa diferenciada, no caminho para ter uma excelência do mesmo nível de uma perinatal. Tá? Se vocês forem hoje, já está no caminho. Claro que ainda não está nesse nível, mas a gente quer chegar nisso. Nós estamos trabalhando agora um SPA lá na Japuíba, tá? Que vamos diminuir o volume no hospital, no HGJ, de forma que ele só trate, sejam de porta fechada, só trate realmente dos problemas emergenciais, das cirurgias, para não ser um posto grande de saúde como é hoje. Isso vai fazer com que a gente tenha um atendimento de saúde. Estamos contratando 272 profissionais para a saúde básica. Quem usa um ESF nos bairros Vocês sabe... usam a rede pública, gente? Usa, né? Rede pública. Sabe um ESF e as dificuldades que tem, né?
Então, porque principalmente Mas a falta gente de... da minha rua é maravilhosa. Não, tem alguns maravilhosos, tem alguns Quando deficientes. a gente tem algum problema, entra em contato com ela, ela Então, agiliza lá e retorna. então o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando para que tenha esses ESF que funcione, o prédio direitinho, com funcionário, de forma que a gente possa atender a melhor maneira possível as pessoas para evitar que vá para a HGJ e congestione, como muitas vezes congestiona. Então nós vamos agora, esse ano ainda, nós vamos inaugurar o centro de imagem. Todos sabem, quando a gente precisa de uma ressonância, demora um ano, até mais. Onde vai ser, Ivete? Depois pela saúde. Padre de Palmeira, oi? Pela saúde. Quem? É. Quem é responsável? É o secretário de saúde. É o Glauco. É o Grau. Não, porque eu fui tomar vacina de gripe. Aham. Aí não me aplicaram porque não estava na minha data ainda. Porque tem um cronograma. Pois é, aí eu não tomei. Resultado, entalei na gripe e tô nela. Eu também tô até agora. É uma gripe chata que eu também peguei, apesar de ter tomado. Nada não me larga. Apesar de ter tomado a vacina. Peguei uma gripe Não, mas chata. quando eu Mas tomo a vacina é geral, ela vem mais leve. Até de cama eu já fiquei. Então, essas questões depois, aí o Ney aí, né, que está com a gente o Ney tá na lá, saúde pode tirar as ajudando. dúvidas e fazer os encaminhamentos. Tá? Então, eu estou falando geral. O que a gente está trabalhando para tornar uma saúde melhor. Esse centro de imagem que precisou algum dia de uma ressonância, de um exame mais elaborado, viu a dificuldade que foi. Nós vamos ter agora em Angra um centro de imagem que vai, além da demanda reprimida, atender as novas necessidades. Né? Ou seja, a saúde a gente está avançando, na educação nós estamos avançando também, um atendimento melhor. Aqui a maioria é da educação. A gente está trabalhando. Quem é da educação sabe que a gente está trabalhando. Educação é difícil porque até mensurar a qualidade do serviço e o resultado, muitas vezes você só vai saber depois de alguns anos. Né? Diferente da saúde, que é de imediato. Na educação é mais complicado. Mas agora nós estamos contratando 160 e poucos professores, nós estamos aumentando o quadro de professores também, enviando a mensagem para a Câmara, contratamos diversos profissionais esse ano. Ou seja, a gente está trabalhando de forma que nós tenhamos a saúde, a educação, que são as principais políticas públicas que precisam ser atendidas. Sem falar que os investimentos estão acontecendo, quem anda em Angra vai ver de Garatucaia até Mambucaba, a quantidade de obra que nós estamos executando, né, isso é bastante. Né, agora mesmo nós vamos licitar a despoluição da Praia do Anil. Quem tomou banho aqui na Praia do Anil, gente? Acho que todo mundo, né? De biquíni, Conceição. Naquela época usávamos, né? Aprendi a nadar. Eu usava sunga. Então a gente vai licitar agora. A gente vai licitar a duplicação da estrada Banqueta também, diversas pavimentações, diversas obras que estão andando, de despoluição também, na Monsuaba está quase pronto. Ou seja, está trabalhando muito para a gente atender melhor a população e também trabalhar de forma, esse ano já conseguimos diminuir a diferença, a questão do funcionalismo, principalmente quem estava nos primeiros níveis, né? Teve um ganho importante, e tinha gente que tinha que chegar no final do mês, tinha que chegar e o governo ganhava menos que o salário mínimo, não pode ganhar, então tinha que adequar. Então nós acabamos com dois níveis, de forma que o aumento foi relativamente grande para todos, mas ainda a gente sabe das dificuldades de atender todos. Algumas classes a gente conseguiu adequar. Nós contratamos agora uma empresa, o IBAN, tá? O Instituto Brasileiro de Administração, de forma que eles vão trabalhar para rever o nosso... PCCR. Não, o PCCR não, antes o nosso estatuto. Tá? Que está bastante antigo, defasado, a gente precisa modernizar. E também o PCCR, que a gente tem o PCCR que não atende hoje às necessidades da gestão pública, porque a gente está muito longe da sociedade. A sociedade avançou muito
e a gestão ainda está com uma administração muito precária e a gente precisa adequar. Tem profissões hoje que não se usa mais, tipo digitador, você não se contrata mais digitador, mas tem outras profissões que precisam ser contratadas e modernizadas, entendeu? Então a gente está fazendo tudo, tá, para tentar melhorar o nosso município, fazendo tudo para fazer uma prefeitura mais estável, e é o trabalho que o Fernando faz, porque o Fernando Jordão, ele trabalha para Angra, ele tem essa visão de Angra, ele não tem uma visão de um partido, de um grupo, não. Então a política dele é para melhorar Angra, porque a família dele está há muito tempo em Angra e ele vai estar em Angra. Como eu falei, eu era secretário de obra, eu trabalhava ali na frente do Carmo, na Praça do Carmo, deixava meu carro no São Bento e falava, o dia que eu puder vir a pé do São Bento para a Secretaria de Obra, eu prefiro sair, porque a gente tem que olhar e ver as pessoas, ver como que está o nosso trabalho, é a forma que a gente vê o nosso trabalho. Então o trabalho nosso está bastante forte, é difícil ser secretário do Fernando. Hoje mesmo vou sair daqui, vou na CCR, daqui a pouco e ali no CEA. É muitas atividades, muitas questões que a gente está caminhando, mas a gente só caminha pelo conjunto que a gente tem hoje, tipo o AngraPrev. Tá? Eles têm autonomia integral, a gente conversa muito, tenta em várias cabeças pensantes para chegar no resultado. Como o Mauro chegou agora do sindicato, estamos atraindo o sindicato para trabalhar junto, tá? Mesmo que muitas vezes tenha ideia divergente da nossa, mas contribui para a gente errar menos. Então a gente está tentando fazer uma política democrática, uma política de conjunto mesmo, com várias forças, para a gente tentar fazer com que a Angra seja uma cidade melhor para todos. E também, principalmente hoje, o trabalho com o funcionalismo, já que a gente não consegue fazer nada se não tiver o funcionalismo junto. Tá? Obrigado. Uma coisa que o Ferretti esqueceu aqui, é muita coisa na cabeça, Ferretti. Nós inauguramos a semana passada tá, gente? o SPA 24 horas no Frade e o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, tudo zerado no Frade, funcionando 24 horas o SPA. E sexta-feira agora, né, a gente está inaugurando, onde era o NASF, vai ser um setor de fisioterapia, de reabilitação no Frade. E em Mambucaba, um mini hospital para funcionar 24 horas também. Então, por que vocês acabam não tendo, às vezes, acesso a isso? Não é que eu não replique para vocês. É porque, às vezes, eu coloquei algum grupo e não chega. Então, a gente vai voltar com a AngraPrev institucional, onde não vai ter aquele bom dia, boa tarde, boa noite, vai ser só de informações das nossas ações. E aí vocês pegam essas ações e ficam sabendo. Às vezes, do lado da sua casa tem uma inauguração de uma praça que vai beneficiar vocês. O que a gente fala? A gente sabe que o aposentado tem essa vida mais caseira, né? E a gente precisa que vocês voltem à vida social. Diferente de uns que ficam em Cancún, que chegou de Salvador, a outra que estava em Maceió, né, gente? Aposentado tem disso também. Mas o que a gente quer falar? Uma coisa que a gente está fazendo aqui dentro, um projeto, eu nem comentei, é o Clube de Vantagem. Todo aposentado ele vai ter a carteirinha e vai ter desconto nos comércios, principalmente em farmácia, que eu sei que é onde se gasta mais. Então, até a gente pensar futuramente no projeto de um cartão farmácia, sabe, de uma coisa que ajude eles, porque a maioria do salário deles, muitos, tá, gente, vai para a farmácia, para o remédio. É o remédio de uso contínuo, mas às vezes não consegue comprar. Então, assim, o Clube de Vantagem já vai diminuir um pouco, a gente vai tentar um desconto, mas o que a gente queria mesmo é que esse cartão, se pudesse dar para o aposentado, isso a gente está estudando, tem que fazer estudo atuarial, se não vai impactar, se a prefeitura vai poder nos ajudar, para que ajudasse eles na compra dos remédios. Porque realmente... Uma coisa que de repente, se vai para muito aposentado, uma drogaria moderna ali em frente ao... Praticamente isso. Sexta-feira tem promoção de remédio... Genérico? Isso.
Mas a nossa ideia vai mais do que Não, isso. você É compra, pegar não, o mas comércio todo. já é uma... Sim. Mas até a gente elaborar um cartão com um valor menor, né? Eu vejo, é muito importante para a gente remediar a questão. Sim. Mas nós temos que trabalhar forte para ter uma saúde melhor Preventiva, e né? ter uma saúde preventiva. Tá? Nós temos que trabalhar com isso. Que muitas vezes a questão de saúde é uma questão psicológica, que a pessoa falta alguma Social mesmo atividade também, né? social ou de tratamento precoce de algumas questões. Outra que eu esqueci de falar também, a regulação. Tá? Você ia querer pedir um exame, aí tinha que falar com o vereador, teria que falar com uma pessoa, era a forma que se funcionava. Nós trabalhamos forte para fazer um centro de regulação, onde vai ser definido pela necessidade real das pessoas. Porque muitos não conhecem o vereador, não conhecem o secretário, não conhecem alguém influente e não consegue o seu exame por causa disso. E o outro que conhece tem menos necessidade e consegue passar na frente. Né? Então a gente fez um centro de regulação moderno, tá? Que vocês do balneário ali seria interessante até como atividade, né? Mostrar esse tipo de o que está acontecendo no nosso município. Não só isso vai facilitar para a gente otimizar o uso do recurso da saúde. Sim. Tá? Porque muitas vezes é muito perdido. Tem gente que faz 3, 4 exames e teria necessidade às vezes de nenhum. E tem outros que precisam do seu exame e não faz. Não fazendo. E isso é muito importante que a gente consiga avançar, né, com esse projeto, de forma que nós tenhamos uma saúde que atenda a todos igualmente. O objetivo do centro de regulação é acelerar o atendimento. Hoje está relevando em dia 40 dias, 45 no máximo. Acabou aquele negócio de você pedir um vereador para marcar uma consulta para você. Você vai no posto de saúde, no SPA ou no ESP, é consultado, é solicitado o exame, já vai automaticamente, dali, já vem para o centro de regulação através da informática. Eu tenho 2 dobres, com muito mais tempo que Não, isso. mas agora está começando. Olha só, calma. Começando a acelerar. A gente está calma aí. começando a arrumar. A casa estava bagunçada e a gente está tentando da melhor maneira arrumar. Esse 24 horas do Japuíba tem ideia de onde vai ser? Tem, nós vamos fazer ali onde ia ser feito o Semana, que nós demolimos, que teve problema aí, que foi inaugurado no governo anterior, né? E ele estava com problema estrutural, nós demolimos e vamos fazer uma UPA adulta ali. E o ônibus também. Tem um ônibus também da FIS, que é importante. Vai fazer toda a rede escolar. Mais de 20 mil crianças vão ser realizadas exames oftalmológicos para ver se precisar do óculos, vai levar o óculos também. Precisa, tem muita criança que pensa que eu cuidado. Vou chamar agora a palestrante aqui. Vem, doutora Bruna. Sim. Porque isso, sabe, Ferretti, mexeu com a cabeça dessas mulheres por conta do tema sexualidade na terceira idade. Porque, aqui ó, é dia 1º da fila. Tá aqui. Só uma vez não veio. O Edinho já foi bom nisso, né, Edinho? Agora... Quando é jovem, você é bom em tudo. Edinho, tem um bocado de gente que já foi bom nisso também. Deixa. Olha, eu tô trabalhando tanto que eu nem penso nisso Luizinho mais. ali, aqui, ó. Mal é isso, tu tem que ficar na palestra. Já esqueci como é que é. Ai. Então tem que ficar na palestra. Ô, Luizinho. Ah, por isso que o Luizinho veio, né, Luizinho? Falecida Paulió, quem é que é? Aqui, falecida sem a moça. Ô, Luizinho, diz que o tema hoje é sexualidade, por isso que você veio. Não, eu vim para dar aula. Porque a teoria aqui vai ficar distante. Você vai na prática. Tá, porque eu estou até um vídeo para tentar esclarecer melhor as posições temáticas. Olha, tá sendo gravado e filmado ao vivo no YouTube da prefeitura, tá? Tudo bem. Então vou contar uma piadinha para vocês. Sabe por que anão só surfa na cozinha? Porque ela tem micro-ondas. Esse cerveja, Luizinho? Não, isso aqui é um batidinho de limão para muito frio. Eu pensei que era a Heineken. Como é que Vou tirar foto. Vou tirar foto de liderança.
Já fiz a minha parte, já fiz o meu comercial. Doutora Bruna, a nossa palestrante da manhã, a doutora Bruna Salomão, conhecem ela, deve ter paciente só aqui, Bruna. A gente vai inverter a pauta, vai começar com a palestra dela, tá? Ela já deu uma palestra aqui para os aposentados, que foi um sucesso, pediram para retornar com esse tema. Mais polêmico. Tem uma sexta sexo no final aqui, vai sortear. Tá sabendo já, né, Bruna? Então, pessoal, ó, quem vai dar para vocês assistirem daí, se não passa para cá a cadeira. Não, mas eu acho que o senhor consegue assistir. Eu vou tirar essa cadeira para cá. A gente vai tirar. Tem na Conceição, gente. Vai o nome depois mesmo. Estácio? Sim, esse aqui é Estácio? Ali, Daniel, não vai ter atividade física não, Daniel. Então, assim, obrigada, doutora Bruna, mais uma vez aqui com a gente, né? Tem muita gente nova aqui. Você viu a diferença de fazer à tarde e fazer de manhã? O aposentado não, depois do almoço dorme um pouquinho, né? Tá bom? Obrigada mais uma vez e amanhã é toda sua, tá sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube da Prefeitura. Você tem que só se... Ah, ok. Pode ir lá? Tá bom? Ok, então. Pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bruna Salomão. Eu acho que o mais importante aqui é falar que eu sou a sobrinha do Beze. Acho que é aquele de chapéu ali, ó. Viu? Sou médica especialista em geriatria do Caboclo. Sou médica especialista em geriatria e hoje eu fui incumbida de vir trazer um tema polêmico, um tema com muito preconceito e tabu, ainda mais quando a gente vai falar de sexualidade na terceira idade. Mas eu lamento frustrar vocês, se vocês acharam que eu vim aqui ensinar vocês a fazer sexo. Não vim. Então, se vocês vieram aqui com essa expectativa, sinto muito frustá-los. Pode ir embora. Quem sou eu para ensiná-los a fazer sexo, né? Então, né? É o contrário, vocês que têm que me ensinar, né? Quando eu chegar lá, pela experiência de vocês.
Mas a doutora Bruna, não vai ensinar a fazer sexo, mas depois eu vou, tá? Aí fica com a Conceição, tá bom? Então vamos lá. Eu começo esse nosso bate-papo perguntando para vocês se sexo e sexualidade são a mesma coisa. Vocês acham que é a mesma coisa? Vocês acham que são coisas diferentes? O que vocês acham? Diferente? Diferente? É diferente. Então vamos lá. Sexo. Um dos sentidos desta palavra está relacionado ao ato sexual e aos prazeres do corpo. Outro sentido diz respeito às características biológicas que definem as pessoas como sendo do sexo feminino ou do sexo masculino. Então isso é a definição de sexo, né? A sexualidade, segundo a OMS, é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos de sua vida. Por isso, sexualidade não é só a relação sexual. Compreende também o tom de voz, o beijo, o toque, o cheiro, entre outras coisas. A sexualidade envolve a história, os costumes, as relações afetivas e a cultura de cada pessoa e de cada época. Ou seja, o sexo faz parte da sexualidade, né? Mas a maneira de nós exercermos a nossa sexualidade envolve várias outras coisas além do ato sexual, tá? Vamos lá, ainda falando de sexualidade, Freud, que viveu no período de 1905 e 1996, foi um dos pioneiros nos estudos da sexualidade humana. Ele afirmava em sua obra 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade que ela ocorre nos indivíduos desde o seu nascimento. Para ele, o período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo, até chegar à sexualidade adulta. A concepção pioneira de Freud, ao afirmar que o prazer é um objetivo de sexualidade humana, desvinculava as vivências sexuais do significado exclusivo da reprodução. Ou seja, viveu-se numa época em que achava-se que sexualidade, o sexo, era apenas para quê? Para você procriar, só para ter filho. E essa coisa do prazer era besteira, não existia, ninguém falava, não era importante. Tá? Naquela época era só para ter filhos, tá? Eu acho que aqui não tá, não. É que você tá pra cá, né? Tá bom assim, gente? É da sua posição dali. Não é dali Aqui do... tá bom? Tá? É daqui, ali, assim, o... Então vamos lá. Quando relacionado ao envelhecimento, traduz mitos e tabus. A sociedade tem uma visão que a prática sexual na terceira idade ainda transcorre nos moldes de que a pessoa, quando alcança a fase da velhice, deixa de ser sexual, resultando na concepção de que idosos são pessoas assexuais. Ou seja, é ainda para a sociedade enxergar, para os filhos, para os netos olharem e falarem que meu pai, que meus avós ainda fazem sexo, não pode. Né? Às vezes não fazem, não, absurdo, que é isso, não, imagina. E o preconceito, depois eu vou trazer isso para vocês, mas já adiantando um pouquinho, esse preconceito às vezes surge dentro da própria família, né? De achar que pai e mãe, os avós, são assexuados, que não fazem mais sexo, que você envelhece, que não tem desejo, não tem vontade, acabou, né? O preconceito do sexo na velhice é adotado por se acreditar que a fase de vivenciar a sexualidade está condicionada à idade dos mais jovens. As dificuldades na aceitação da sexualidade nessa fase podem partir tanto pela ausência de informação, como no entendimento que a sexualidade esteja restrita à genitalidade, concepção essa que existe entre os idosos e a sociedade. Ou seja, são muitos tabus, são muitos conceitos e informações equivocadas que fazem com que surja essa concepção equivocada, né? Sexo já é um assunto muito difícil de você estar abordando,
Para a terceira idade é mais difícil ainda. E O PH aqui, ó, tá tocando uma música aqui, PH. Será que você que pediu? Não. para criar um climazinho, Já que tá falando de sexo? Isso, PH. para criar um climazinho, não foi não, mas Música e tudo. então vamos lá. Então vamos lá. Se vocês quiserem interromper, falar alguma coisa, perguntar, é um bate-papo, tá? Outro aspecto considerado principalmente pelas idosas refere-se à beleza corporal, ligada à juventude e que, em virtude do avanço da idade, não se sentem atraentes para terem relação sexual. De acordo com Martins, foi um estudo que foi feito, em nossa sociedade, caracterizada como urbana e capitalista, observa-se uma supervalorização da juventude, traduzida em uma preocupação excessiva com a aparência e o culto ao corpo esbelto, saudável e jovial. Tenta-se, através de diversos meios, adiar o envelhecimento por se temerem a finitude e as repercussões sociais. Haja vista, gente, que quando nós vemos propagandas abordando o sexo, abordando o uso de camisinha, de preservativo, é para os jovens, a campanha de jovem. Então, hoje a mídia, quando retrata essa cultura, né, da beleza, do corpo, de você ter que ser eternamente jovem, como se você tivesse, fosse proibido envelhecer, né? O peito cai, a bunda cai, não sei o quê, e daí? Faz parte. E por causa disso, vocês vão deixar de exercer a sexualidade? Não, porque já vimos que sexualidade não é só o ato sexual, né? O ato sexual faz parte. Por favor, o maior índice de doença transmissível sexualmente está na faixa de idosos ou na faixa mediana? Os idosos já estão equiparados aos mais jovens. Eu vou mostrar isso aqui, mas do último censo que foi feito, a população idosa, o índice de HIV e de sífilis está maior na população idosa. Por quê? Porque é uma geração que nunca foi falado sobre camisinha, sobre o uso de preservativo. Se nós fôssemos ver as campanhas que falam sobre isso, abordam jovem, não abordam idoso. Por quê? Até as próprias campanhas, essa questão até de informação, erra ao não contemplar os idosos nessas campanhas. Tem que olhar para frente. Mas não dá, a gente tem que fazer pensando para vocês. Então, não contempla os idosos, né, nas campanhas, né, de uso de preservativo. E é uma geração que pensa que usar preservativo é para evitar a gravidez. E como as idosas não vão mais engravidar, por que eu vou usar camisinha? Então, para o homem, tem todo a ansiedade, o nervosismo de achar se vai ou não dar tempo, né, para colocar a camisinha, medo de perder a ereção. Para a mulher, tem a camisinha feminina, que até pode ser uma opção, né, na hora da relação, porque a mulher pode estar colocando a camisinha horas antes do ato sexual e na hora H não tem que se preocupar com essa coisa do homem colocar a camisinha ou não. Mas isso, claro que nós estamos falando para os idosos que não são casados, né? Óbvio, né? Mas por isso que nós temos aí esse índice de sífilis e AIDS que aumentou assustadoramente. Eu vou trazer isso para vocês. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Pode ir? Então, entende-se que um fator extremamente relevante para um bom aproveitamento das vivências sexuais consiste na autoestima do idoso, pois é necessário que, em primeiro lugar, ele se ame e se aceite como realmente é. E isso não está escrito em maiúsculo, não à toa. Então, essa questão da autoestima, do amor próprio é muito importante. Porque você vai exercer a sua sexualidade, cada um vai exercer a sua maneira. E para isso a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Ser feliz do jeito que a gente é. Com o peito caído, com a bunda murcha. E aí? O saco caído também. O saco caído também, né? E aí vai. E aí vai. Tudo caído, tudo. Com autoestima, com amor próprio, tudo vai. Né?
maneira que você se enxerga, né, é mais importante como o outro também vai estar te enxergando. Né? A maneira como você enxerga e se coloca é a maneira como o outro também vai estar te vendo. Né? Então, se às vezes nós mulheres temos essa preocupação, e muito vem por essa coisa da mídia, né? Aquela coisa que eu comentei mais cedo, essa questão de você ser eternamente jovem. E as coisas não são assim, né, gente? Só não envelhece quem morre antes, né? Resumindo, tem que perder a vergonha. Não é? Exatamente, né? Mitos e tabus socioculturais acerca da sexualidade na terceira idade inibem os idosos de exercer a sua vida de forma integral, uma vez que as alterações fisiológicas do envelhecimento, preceitos religiosos, opressões familiares e aspectos individuais fortalecem esse estigma social. Ou seja, como se fosse pecado, né? No âmbito religioso, existem aspectos proibitivos que impõem a ausência de sexualidade para os idosos, que serão tidos como pecadores, bem como poderão ser taxados pejorativamente quando mulher divulgar e sem valores pessoais e quando homem de velho assanhado. Né? Quem nunca ouviu isso? Que velho assanhado, que mulher safada, não enxerga a idade que tem, né? Conceição aí. Assanhada não, vivida, né, Conceição? Tá exercendo a sua sexualidade, né, Conceição? E o outro é velha. Depois todos vocês, depois eu pego vocês. Ela é assim mesmo, sabe o quê? Não tá nem aí, bota biquíni, tá nem aí pro corpo. É isso aí. Toma banho de piscina. Mas é isso aí. Isso é amor próprio, autoestima. É isso aí, Conceição. Tirar a roupa da pessoa? Eu vou mostrar. Bola pra cima. No âmbito familiar, conforme ressalta Ribeiro, em família, os filhos são os primeiros a negar a sexualidade dos pais, interpretando a necessidade sexual destes como algo depreciativo, como sinal de segunda infância ou demência. Ah, meu pai tá maluco, minha mãe tá doida. Essa altura da vida, transa, tem desejo, tem vontade de fazer sexo. Então, como eu tinha falado antes, o preconceito, às vezes, antes de começar na sociedade, é dentro da própria casa. E hoje nós temos visto uma mudança de padrão. Muitos filhos separam e vão voltar a morar com quem? Com os pais. E aí? Que acaba tirando a privacidade, a liberdade dos pais. Porque se o pai é viúva, a mãe é viúva e está tendo relacionamento, como é que vai ser? Perdeu, né, a liberdade, a privacidade dentro da própria casa, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Pronto, chegou o microfone. Deve. E a água está aqui também. Pode não, deve. Quem quer fazer a pergunta? Senhor? Alô? Antigamente, quando mais jovem, nós não tínhamos medo assim, de pegar doenças Aqui tá melhor. pelo ato sexual, tá vendo? Então, doenças como gonorreia, cancro, essas coisas assim, eu não tinha medo. Hoje, quais as doenças, porque o sistema hoje, a imunidade, o idoso hoje, ele tem já uma resposta à doença diferente quando ele era jovem, né? Talvez mais fraca, talvez mais retardada. E nisso pode demorar ou talvez nem ser possível ter uma resposta correta àquela doença. Que doenças hoje, praticamente, o idoso, eu sei que a AIDS, dizem que já tem até algumas pessoas que já foram curadas da AIDS, mas que doenças assim, desse nível que eu falei, que hoje o idoso tem que ter muito cuidado, porque ele não tem mais aquela mesma situação de jovem para ele responder àquela doença. Se ele pegar no ato sexual aquela doença, ele vai mesmo ter graves problemas. Então, tá melhor? Falando de doença sexualmente transmissível, o maior índice está sendo HIV e a sífilis, mas são doenças tratáveis, entendeu? São doenças que têm cura, que têm tratamento e que têm cura. Sim, mas tá? no mesmo nível, quando
quando era no jovem? Então, hoje a medicina avançou bastante. Então, para você fazer esse tipo de diagnóstico, você tem exame específico que vai te dizer que a pessoa está ou não está. Né? É através do exame de sangue que você faz isso, que você descobre. Claro que toda suspeita, para o médico poder pedir algum exame específico, a primeira coisa é a história. O paciente sempre vai chegar contando o que está sentindo e o médico vai investigar, vai fazer perguntas e tal, de acordo com as respostas, vai já suspeitar naquele momento e dali em seguida vai pedir os exames. Em relação a você ser idoso ou a você ser jovem, independente da idade que você esteja, tudo vai depender da imunidade, mas isso é uma coisa individual. Não é, por exemplo, o senhor é mais velho que meu tio? Não sei. Bom, se o senhor for mais velho que meu tio, não quer dizer que o senhor é mais velho, que a sua imunidade é mais baixa por conta de uma idade. Tudo vai depender de como vocês estão envelhecendo. E isso eu vou abordar aqui também. Para você envelhecer bem, você tem que estar vivendo bem. É uma consequência, né? Então, se sempre se preocupou em buscar ter uma alimentação saudável, sempre fazer exercícios ou dar movimento para o corpo, para a cabeça também, convívio social, como esse aqui que acontece aqui, vocês não sabem a importância que esse espaço aqui estão trazendo para vocês, né? Esse café, esse bate-papo, esse encontro, que durante a pandemia perdeu-se, né? E aí a gente viu como que isso acabou afetando a nossa saúde física também. Porque o contato com outras pessoas e o bate-papo faz falta. E fala muito a favor também da nossa saúde. É uma forma também de vocês estando aqui, vocês de certa forma estão cuidando da saúde de vocês também. Então, é mais uma questão daquilo que nós fazemos pela gente do que em questão propriamente de idade. Entendeu? Mas são doenças que são assim, tem cura e tem tratamento e tem cura. Né? Tá respondido? Não? Mais ou menos. A chance seria a mesma de um jovem? As chances de pegar é a mesma de um jovem. Eu sei. As chances de cura, então, foi o que eu falei para o senhor. Vai depender da imunidade de cada pessoa e o problema é que a pessoa mais velha, ela traz consigo mais doenças. Entendeu? Doenças crônicas. É mais chances de você ter um colesterol mais alto, um triglicerídeo mais alto, ser um diabético, ser um hipertenso. Porque são doenças crônicas que para elas começarem, para elas acontecerem, existe um tempo aí para isso acontecer. Agora, depende do estilo de vida de cada um. Porque também se é um jovem que não se cuida, que não dorme bem, que vive na farra, que bebe em excesso, que fuma demais. Então depende de que pessoas que eu estou falando para comparar. Mas as chances de um idoso se curar, como acontece de pessoas mais novas, são praticamente as mesmas, sim. Mas isso é uma questão individual. Tá? Respondeu? Então tá bom. Como ela me pegou como referência na idade, eu tenho 77 anos, tá bom? Estou na área. Deixa nós a saber disso. Ela vai chamar ele de mentiroso. Então vamos lá, gente. Como envelhecer afeta a sexualidade? Com o passar dos anos, as mudanças no corpo podem intervir no aspecto sexual, social e psicológico da pessoa idosa. Por isso é preciso entender as transformações que fazem parte do processo de envelhecimento, como a diminuição natural na resposta aos estímulos sexuais. Durante o processo de envelhecimento, alguns fatores afetam diretamente a sexualidade feminina e masculina. Então, nas mulheres, o que seria? O climatério e a menopausa. E nos homens, a andropausa. Só que qual é a diferença? Na mulher, isso é muito pontual. A mulher para de menstruar. E é uma coisa abrupta, né? Esses sintomas de fogacho, esse calor, tá frio, tá suando, tá a ansiedade, a perda, a insônia. Então isso na mulher é marcado pela menopausa, pela ausência de menstruação.
O climatério é um período antes da ausência da menstruação. É quando a menstruação já vem de uma maneira mais irregular. Vem um mês, aí fica uns meses sem vir, depois volta a vir de novo, e assim vai a menopausa quando não vem mais. Alguns homens têm andropausa, mas não são todos. E a maioria dos homens que entram na andropausa nem sentem, porque é uma coisa mais leve, é uma coisa mais suave nos homens, tá? Agora, mesmo, calma. Por que calma? Porque mesmo nós tendo essas mudanças que são fisiológicas no nosso organismo, ou seja, isso não é doença. À medida que a gente vai envelhecendo, o corpo da gente vai diminuindo a produção de hormônio, né? Vai tendo essas mudanças típicas do envelhecimento, que não é doença, faz parte do próprio processo de envelhecimento. Agora, existem formas de amenizar essas mudanças fisiológicas. Por exemplo, a pele geralmente fica mais fina e mais seca. Então, o uso de lubrificante é muito benéfico, principalmente para as mulheres idosas, que acabam tendo ressecamento vaginal, que pode até machucar. Por isso que eu acho que o mais importante de tudo que eu vou falar hoje aqui é o diálogo. Porque o homem não vai adivinhar, gente, o que a gente está sentindo. Não vai saber que sente dor. Às vezes o ressecamento é tão grande que o ato da penetração dói e deixa de ser prazer para virar dor. Sangra. Então, como que o parceiro vai saber o que você sente, o que você quer e vice-versa? Diálogo. Eu acho que a melhor maneira, a melhor parte desses itens que nós falamos de como exercer a sexualidade, eu acho que o mais importante é o diálogo. É a intimidade que você tem com o seu parceiro, com o seu companheiro, de falar, olha, desse jeito machuca, olha, desse jeito eu prefiro dessa forma. Por quê? Porque às vezes, com o envelhecimento, um já está com dor na coluna, o outro já está com a dor não sei aonde. E aí? Aí um vai preferir de um jeito, o outro vai preferir de uma outra posição. E o que vai ser o melhor é que seja confortável e prazeroso para ambos. E para isso tem que ter o quê? Conversa. Né? Conforme diz o Luizinho, a idade do condor. Do condor, né, Luizinho? Mas tem uma idade também agora. Eu sentia muito joelho antes de fazer cirurgia. Aí eu me perguntava. Você está bancando que é questão de. Não, daqui tá péssimo. Não é condor, mas é quase semelhante. Depois eu vou lembrar. A idade é assim mesmo. A idade é assim mesmo. É a idade. Um exemplo do nome Roludo está aqui. Onde vai arrumar roupa? Não faz propaganda enganosa não, rapaz. Você estava indo tão bem, pô. Você estava indo tão bem, pô. Estava indo tão bem. Eu falar nele, pronto. Na hora H falhou, pô. Não serve como exemplo mais. Vamos lá, gente. Então, mesmo com essas alterações e algumas limitações provenientes do envelhecimento, pode-se viver saudável e ter uma vida sexual ativa. Óbvio que sim. É claro que sim. Mas é importante manter hábitos saudáveis. Muitas vezes o desempenho sexual pode estar relacionado a algum problema de saúde, como diabetes, colesterol alto, fumo, álcool, uso de alguns medicamentos. Ou seja, é aquilo que eu falei anteriormente. Envelhece-se bem quando você vive bem. Então, eu acho que agora todo mundo vai passar a olhar isso melhor, né? Colesterol, glicemia, pressão alta e dentre outras coisas, porque isso acaba afetando, dentre outras questões, a vida sexual também. Então, quanto mais cedo melhor, existe uma frase do Dr. Kalash que eu gosto muito de usar, que fala quanto mais cedo melhor, quando a gente fala em relação a cuidar da nossa saúde como um todo, né? Mas nunca é tarde. Então, se hoje vocês não fazem tudo aquilo que vocês poderiam estar fazendo pela saúde de vocês, não é tarde começar agora. Nunca vai ser tarde, mas é claro que aquela pessoa que já cuida já há mais tempo, os benefícios que ela vai ter vão ser maiores e vai estar já colhendo isso há mais tempo, né? Porque quanto mais cedo começar, melhor. E para a saúde também sexual,
não é diferente. Vamos lá. Olha aí, ó, que eu já me adiantei, mas olha aqui os dados. De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 2018, do Ministério da Saúde, o número de casos de HIV entre pessoas acima dos 60 anos aumentou 81% entre 2006 e 2017, sendo que as taxas aumentaram tanto para homens quanto para mulheres. Supera o de adolescentes entre 15 e 19 anos. Isso também se dá por conta de quê? Por questões culturais, porque idoso, como a gente estava conversando antes, não tem o hábito de usar preservativo. Não existe campanha para o uso de preservativo que contemple a população idosa. E outra coisa também que ajudou muito, gente, o azulzinho. Ah, eu ia perguntar isso. Né? Nossa, então, o Viagra veio, né, a sildenafil, o Viagra, ele foi descoberto, fica aí uma curiosidade para quem não sabe, né? Foi descoberto em 96, foi patenteado em 98, mas a princípio o Viagra era para ser usado para angina, para tratamento de angina, que é aquela dor no peito que dá, aquele aperto que a pessoa pensa que está até infartando. E aí descobriu a questão que ajudava na ereção. Então, a mudança de comportamento também vem muito por conta disso aí, né? Que mudou completamente o perfil, né? Os idosos hoje, gente, não são mais aqueles idosos de antigamente que ficava a vovozinha cuidando de gato, fazendo tricô e crochê em casa, não. Mas, infelizmente, algumas pessoas da sociedade ainda enxergam, tem uma imagem pejorativa de idoso, né? Que idoso é assexuado, que idoso não transa, que idoso não tem desejo, que idoso não serve para nada. E cabem a vocês mudarem isso, mostrarem do que vocês são capazes. Não é verdade? E mostrar para a família e para os filhos que tem desejo, que transa sim, né? Ou que exerce a sexualidade de uma outra maneira, dançando, uma carícia, assistir um filme agarradinho, é um beijo, é um toque, não é verdade? Ah, e uma outra coisa importante, ontem eu estava vendo uma reportagem, eu achei fenomenal essa parte da entrevista, quando a sexóloga falou que por mais que a mulher não tenha aquela coisa do desejo de ter o ato sexual, mas a gentileza leva a isso. Então, homens, vamos ser gentis, né? Mulheres, vamos ser gentis, um bom dia, ajudar no serviço doméstico, uma gentileza. Às vezes a mulher não está nem com vontade de, mas com esse ato, com essa gentileza, o sentimento faz com que queira. Viu? Então fica a dica aí, todo mundo dando bom dia e sendo gentil. Que desperta a mulherada. O Jaime Arocha, eu fiz aula de dança de salão com o Jaime Arocha durante alguns anos, lá no Rio. Ele tinha academia lá em Botafogo e tal. E ele falava, homens, não importa se você, principalmente se você é feio, como é que você vai conquistar a mulherada? Aprenda a dançar. Porque na hora que pega a mulher e que dança e que, né, dá aquela chegada, encosta no cangote, né, Conceição? A mulher já tá mole. Chega uma hora, a mulher já tá mole e aí, ó, vai embora, não é verdade? Então, ó, né? Fica a dica também. Vamos aprender a dançar. Vamos aprender a dançar, viu? O Jaime Arocha falava. O Jaime Arocha falava, aprender a dançar já é meio caminho andado pro sexo. O Jaime Arocha falava, Conceição, aprender a dançar, homem que sabe dançar já é meio caminho pro sexo. O envolvimento começa ali, gente. A aproximação tá ali, ó, rostinho colado, não é? E a mulher chega o passo e tá molinha e já, vai embora. Já, verdade ou mentira? Não é? Estou entregando o caminho do ouro, hein? Gentileza, ajudar a mulherada no serviço doméstico e vão aprender a dançar. Isso se deve aqui, né? Esses dados, né, do número, por que o número de AIDS cresceu tanto nesse período?
de 2016 a 2017 nessa população. A gente já comentou algumas coisas a esse respeito. A negligência pela área da saúde, pelo poder público, sendo a vida sexual da pessoa idosa tratada como inexistente. E isso eu me coloco também como um erro meu. Por quê? É muita coisa quando o paciente chega no meu consultório que eu tenho que abordar. E geralmente é um assunto que não é menos importante do que as outras coisas, do que as outras doenças, do que as outras necessidades do meu paciente. Só que não dá tempo de você, às vezes, abordar tudo que você precisa abordar. E acaba esse assunto da relação sexual deixado de lado, como se fosse menos importante do que as outras coisas, mas não é. E tem que existir também uma certa afinidade e uma intimidade, tanto do paciente comigo, como também minha para ele. Mas se ele não chega e não fala, eu também tenho que criar também uma situação para poder estar abordando isso, né? Então, acaba que isso não é falado e deixa para lá, né? Posso fazer outra? Pode. Porque senão eu esqueço. Botar o joelho, você está com questão de umidade. O tempo não é uma idade avançada. Você tem uma bolsinha verde para luz? Pode olhar. Ok? A pergunta é: Você pode levar para casa. quando jovem, havia um certo receio também em ter uma relação sexual com medo de engravidar, né? A parceira, né? A menina. Hoje, eu pergunto, porque a pergunta surgiu e eu tenho que tirar essa dúvida. Eu sei que as mulheres que já foram operadas não tem chance nenhuma, mas as mulheres que não foram operadas, que ainda tem todo o sistema reprodutivo funcionando, qual a chance delas engravidar? Se a mulher ainda menstruar, as chances são menores do que pessoas mais novas. A pessoa, vamos supor, que ainda menstrue, mas que esteja com os seus 50 e poucos anos, mas ainda não entrou na menopausa e nem no climatério. Comparado a uma pessoa de 30 anos, é claro que essa pessoa mais velha, as chances dela engravidar vão ser menores, mas existe a chance. A mulher só não engravida em duas situações. Ou ela, quando ela não tem mais útero, como fez cirurgia, como o senhor mencionou, ou quando ela entrou na menopausa, porque até no climatério, até quando a gente entra no período em que a menstruação fica irregular, a mulher pode estar engravidando nesse período aí. E o homem não tem idade, para ser pai. A mulher tem, o homem não. Enquanto o homem tiver ereção, enquanto o homem tiver tendo sexo, ele pode ser papai. Então, ela não sendo operada, ela corre o risco ainda de engravidar. Se ela não for operada, está tudo funcionando direitinho e ela não entrou ainda na fase que ela perdeu a menstruação, ela pode engravidar. É claro que dependendo da idade, pode ser esse processo mais difícil, entendeu? Mas existe a chance. Menor, mas existe. E aí vai depender também, de novo, eu posso pegar duas pessoas de 55 anos e comparar o estilo de vida de uma com a outra. A questão também, além da idade, é daquilo como que é a vida de uma e de outra. Se eu pegar uma mulher de 55 anos, vamos supor, obesa, fuma, bebe em excesso, é sedentária, então as chances dela engravidar são bem menores do que a pessoa da mesma idade, com os mesmos 55 anos, mas que se cuida, que se alimenta bem, que dorme bem, que está peso dentro daquilo esperado para a altura, enfim. Isso também acaba influenciando, né? Por isso a questão da gente se preocupar com açúcar, com colesterol, com triglicerídeo, com peso, com pressão alta, tá? Porque isso acaba influenciando em todos os aspectos da nossa saúde, tá? Então vamos lá. As mudanças nos relacionamentos sociais que facilitam novas parcerias para todas as idades. Então, o surgimento da pílulazinha azul.
né? As pessoas, quando ficam viúvas ou quando acabam se separando, elas estão ainda exercendo a sua sexualidade como antigamente isso você não via tanto, né? Hoje em dia essa coisa mudou, né? Os avanços na área da saúde, como o tratamento de reposição hormonal e as medicações para a impotência, têm estendido a vida sexual ativa entre as pessoas idosas. Práticas sexuais sem preservativo, associado a impedimento de gravidez indesejada e não a prevenção de doenças. Os cuidados de prevenção necessários para a pessoa idosa são os mesmos para todas as idades. Vou repetir. Os cuidados de prevenção necessários para a pessoa idosa são os mesmos para todas as idades. Considerações finais, algumas mensagens que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Embora a sexualidade na terceira idade ainda esteja envolta em tabus e preconceitos, é natural e saudável. Entendeu? Tá? A sexualidade faz parte do ser humano, independente da idade ou do gênero. Você pode envelhecer e desfrutar de uma sexualidade saudável. Viver a sexualidade é uma escolha e um direito que cada pessoa tem. Isso tem que acontecer de forma prazerosa, saudável e respeitosa. Sabe-se que os idosos descobrem outros prazeres, adaptam-se à sua condição e conseguem encontrar para cada problema um novo modo de viver. Porque com a idade, o que a idade nos traz de benefício? Maturidade. É você já ter uma intimidade com o seu parceiro e com a sua parceira e que vocês já sabem o jeito que é, como é, o que gosta, o que não gosta, onde dói, qual a melhor maneira de estar fazendo isso, né? Coisas que, contribuições do tempo, maturidade. E por fim, o tempo não desexualiza a pessoa idosa, uma vez que a sexualidade está presente em todas as fases da vida. Percorre um caminho de faz e refaz, um caminho instável, em constante processo de transformação, assim como as pessoas, pois é parte indissociável delas. Então é isso. Tá bom? Se vocês quiserem perguntar, enfim. Podem perguntar. Podem perguntar. Ficou alguma dúvida? Tudo bem? Eu acho que uma das coisas que a gente... eu vou falar assim, isso aqui. Uma das coisas que a gente fala muito em previdência, que o idoso, ele atrapalha o processo da previdência, né? Ele costuma onerar o nosso déficit atuarial. Por que a gente fala isso? Porque o idoso, quando ele fica viúvo, ele vai procurar sua parceira. E geralmente a parceira que ele procura não é idosa, ela é jovem. E se for uma parceira muito jovem, o que acontece? Geralmente ele vira pai de novo, como é comum aos 70, aos 60. Ninguém vai procurar uma parceira de pra cima dos 50 porque ela está na menopausa. Não vai virar pai, não virar palhaço. É isso aí. Só que nessa ânsia, né, de competir com a companheira mais jovem, que vai arrumar mais jovem, óbvio, não vai arrumar ninguém na menopausa. Ele se vai no afoito de querer estar no mesmo nível, aí entra com os remédios azulzinhos. É muito comum a gente ver só isso. que o que acontece? Os remédios azulzinhos, eles... as pessoas, hoje em dia, por incrível que pareça, o aumento do consumo dos azulzinhos está sendo para as pessoas mais jovens, porque elas estão buscando performance. É isso aí. Só que é isso. A maioria das pessoas que hoje tomam azulzinho não tem necessidade dele.
mas tomam por questões assim de ansiedade, pessoas muito mais jovens, pessoas de 20, 30 anos estão consumindo. Para quê? Para questão de performance, porque quer causar, Álcool, porque quer né? aquela Álcool coisa, também atrapalha. entendeu? Mas na terceira idade, isso também acontece. Aí vem os infartos repentinos, né? Exatamente. Infartou. É comum, a gente tem alguns casos na cidade aí. E aí, gente, ele deixa uma menina jovem e deixa um neném que vai levar aí o nosso dinheiro da nossa aposentadoria. Porque são Por muito pensionistas. tempo. Por muito tempo. Esse aí é o grande problema da Previdência. São os homens velhos. Nunca se fez tanto. Nunca se fez tanto. Mas assim, o assunto ele é picante, né? Conceição ainda quer fazer uma parte, mas a parte da Conceição nós não vamos filmar, né? Não vamos, tá? Pelo amor de Deus. Porque olha, uma coisa eu falo, tem pessoas que todo café está aqui com a gente, né? Que faz questão de sair, de participar. Hoje estava frio e fiquei preocupada, acho que eles não vão vir. Mas o assunto é picante. Eles gostam de falar. E a gente não fala de sexo na terceira idade. É o que a doutora Bruna falou. A gente parece que chegou na terceira idade, acabou. é um tabu, né? É um tabu. Como todas as outras coisas que envolvem idoso, parece que tudo é meio que um tabu, tudo gira em torno de uma questão de preconceito, né? E não é muito bem Concede uma parte? Vem cá. Concede uma parte? Você. Eu quero dizer a você, já falei aqui em Viva Voz, nós idosos precisamos sorrir. Tá? Isso que ela falou sobre sexualidade é muito bom. Mas a distância hoje está encurtando. Né? Distanciando. Então eu me propus, já falei lá atrás agora, todo café da manhã vir aqui gratuitamente. Contar calma. Anedotas. Piada, mas leves. No teatro eu arrebento. Aqui, avenida. Por exemplo, o Tim Maia não morreu, pode fazer uma dobrinha. Então, Tamo junto, Luizinho, seu bezerro. E o Mauro ainda quer falar, Conceição ainda quer entregar. Conta uma rapidinho de aposentado aí no sexo, sabe uma? Você sabe tantas, né? Aposentado no sexo, me pegou de calça riada agora. Já é uma piada. Já é uma piada. Não, já é. Não fala mais nada. Luizinho, conta a sua. De você, ué. A minha é muito... Como é que você faz agora, pô? Olha, a minha é muito pesada. Tá riada. Tem adulto aqui, ó. Tá riada. Olha, você tem um